Eu tenho, nos últimos meses, criado uma aversão bem grande a redes sociais em geral, a sociedade, a tecnologia, enfim, não sei. Eu tenho me revoltado um pouco dos meus pensamentos, assim, a respeito da sociedade, da antropologia, né, assim, de antropomorfismo, né, que é tudo como tudo que o homem toca e vai transformando e tudo mais, e tenho questionado o quanto que é nocivo a transformação que o homem faz do mundo, e, enfim, a questão fazem 8 meses que eu não posto nada. Aquele período de vídeos foi muito legal e foi um experimento que eu gostei de fazer, de compartilhar algumas coisas que eu penso e de ter contato com algumas dessas de vocês, né, que se inscreveram e interagiram e conversaram comigo. Então foi muito interessante, sim. Mas depois que eu encerrei aquele experimento, que eu tinha pensado em fazer uma quantidade específica assim de vídeos, né, para fazer e ver como eu me sentia. Depois que eu encerrei aquilo, eu fui para outros experimentos de reflexão, né? Então eu costumo fazer muitas coisas do tipo de testar a minha mente com atividades e experiências diferentes. Então eu fiz um período de postagem de vídeos, eu fiz um período de blog, eu fiz um período de leitura intensiva sobre temas específicos, enfim. A questão é que a gente entra nesse mundo com muita coisa já sendo nos apresentada ali de como deve ser feito, o que deve ser feito, e tem as consequências disso, certo? Então você entra já tendo essa questão as normas sociais, as normas de vestimenta, né? A moda, o julgamento social, os estudos, o trabalho e tudo mais. E se você parar para pensar, a maior parte do que a gente vive é baseado no que o homem inventou e não exatamente no que é natural do mundo, do planeta, digamos assim, né? Então, sei lá, se você estuda contabilidade não é uma coisa assim da vida, é uma coisa do homem. O homem inventou os números e a matemática e toda essa questão financeira, por exemplo. Se você estuda direito, são as leis dos homens. E eu sentia que eu estava muito consciente e muito dedicado à lei dos homens, ao conhecimento dos homens e pouco ao conhecimento da vida, pouco ao conhecimento do mundo, da natureza, do que é real, digamos assim. A nossa espécie existe nesse planeta, o Homo sapiens, em torno de 300 mil anos, mas a nossa espécie, como a gente tem conhecimento assim, de dados históricos, em torno de 10 mil anos atrás, que a gente tem esse conhecimento acumulado de povos grandes e se organizavam em grupos, né? Enfim, a questão eventualmente a espécie humana vai deixar de existir, provavelmente, a não ser que a gente consiga sair do planeta. Mas nós somos uma espécie de animal. E tudo isso que a gente se dedica a vida inteira para aprender, vamos dizer que eu dedicasse a minha vida inteira para aprender direito, de repente não ia mais existir. Você entende o que eu quero dizer? É uma questão momentânea, é uma questão que não fala sobre a vida e tudo mais. Pode falar sobre interações sociais, sobre várias outras coisas, mas sempre sobre o homem. E eu falei assim, cara, eu quero sair do contato do homem, eu quero entender o contato com a vida. O que é vida? O que é biologia? Como que a vida se expressa em um vegetal, sabe? Em uma planta, em um plâncton, em uma ave e em mim também. O que é a vida? O que é a consciência humana e animal, sabe? E, enfim, de tudo isso que realmente eu vejo como real. Se a gente for ver algumas filosofias aí, não me lembro exatamente agora os nomes, mas tem esse pensamento de que aquilo que é real é aquilo que você não pode perder, né? E teoricamente a gente pode perder tudo que a gente conhece. A gente pode perder pessoas, corpo, alimento, objetos, casa, carro, enfim. Então nada disso é real. Então a realidade estaria em algo além,
né? Além do que a gente vive, como se nós estivéssemos mesmo em uma Matrix. E dá pra gente pensar nessa perspectiva, mas um pouco diferente disso, eu posso pensar também que o que é real é o que está no mundo, o que está no céu, na natureza, nos animais, que se expressa a partir da vida e da dependência dos fatores a respeito da vida. Então, por exemplo, eu tenho dependência do meu pulmão para poder estar vivo, certo? Eu preciso do meu pulmão funcionando adequadamente para que eu me mantenha vivo, assim como diversos outros sistemas orgânicos no meu corpo. Da mesma forma, eu dependo de ciclos biogeoquímicos de transformação do carbono, por exemplo, no planeta, de água, de fatores que são abióticos, que não são de vida, eles são eu preciso de minerais, componentes químicos que não têm vida, mas eles passam por nós, passam pelos animais, passam por ciclos na natureza, e se eles deixassem de acontecer, eu deixaria de existir da mesma maneira, ou equivalente, em algum nível, à dependência que eu tenho do meu pulmão, do meu coração, de todos os meus órgãos, certo? Então, é como se fôssemos todos um super-organismo de vida. E se você for pensar, talvez ainda mais loucamente, eu posso dizer que um indivíduo humano, a princípio, sou composto por diversas células que estão vivas. E quase como se eu fosse algum tipo de colônia de seres unicelulares, claro que formam um ser vivo. Mas meu corpo está cheio de seres vivos, está cheio de bactérias benéficas, enfim. A questão que eu quero dizer é muito difícil você colocar que você é uma coisa só. Para mim parece até questionável de que a minha consciência seja única, porque eu não sou único, né? Eu sou um aglomerado de células vivas e também dependo vitalmente de fatores externos, né, as delimitações do meu corpo. E parece estranho dizer com certeza de que a minha consciência, o meu pensamento agora que eu expresso nessas palavras, tá vinculado só a mim. Entende o que eu quero dizer? Olha, tudo isso não necessariamente vai te levar, todo esse pensamento não necessariamente vai te levar ou me levar a algum local específico, não é um pensamento prático. Não é uma coisa que você vai ver aí no YouTube, uns 5 passos para alguma coisa. Não, aqui não tem um objetivo específico. Mas talvez, sem buscar um objetivo específico, de refletir, de questionar, de buscar entender, você exercite a sua capacidade de atribuir significado às coisas, de ver o mundo de uma maneira diferente e indiretamente aprender coisas que talvez sejam realmente muito práticas para a sua vida, ou não necessariamente conhecimentos que sejam objetivos, mas que transformem a forma como você viva e como você entende a realidade e como você lida com dor, sofrimento. Então a questão é, a gente pode questionar tudo isso e tentar entender outras formas de ver o mundo. Esse vídeo não foi feito com nenhum roteiro específico, eu só resolvi voltar a gravar e talvez compartilhar alguma das coisas que eu vou estar pensando ou fazendo nesses próximos dias. E acho que a parte mais legal é interagir com pessoas aí do outro lado que estão passando por processos parecidos, que estão refletindo sobre questões também, e a gente consegue agregar um conhecimento em conjunto. Esse período todo que eu passei aí questionando muito de como eu dedicava o meu tempo e a minha atenção a coisas do homem, e eu abdiquei de muito, né? Eu abdiquei de redes sociais, abdiquei de alimentos processados, abdiquei de formatação profissional enrijecida, né? Eu comecei a tentar viver mais distante. Eu mudei as minhas leituras para parar de ler coisas sobre o homem e ler sobre a vida, ler sobre o mundo, ler sobre a natureza. Inclusive eu comecei a uma outra faculdade em ciências biológicas para aprender mais sobre a ciência, sobre o que o homem descobriu sobre a natureza, né?
E, enfim, isso também, esse estudo tem sido muito interessante, mas também me traz outros questionamentos que eu posso abordar em outros vídeos. Mas a questão é, esse tempo todo eu tive minha rebeldia, digamos assim, de me afastar de tudo que é do homem, me aproximar do que eu gostaria de conhecer mais sobre a vida, sobre o mundo, sobre a natureza. E agora eu acho que eu entendi um pouquinho mais de como trazer algum equilíbrio para essa equação. Não é nem uma coisa nem outra, né? Não é abandonar tudo do homem. Algumas coisas sim, outras coisas a gente não deve abandonar, né, talvez. E outras coisas a gente não tem como abandonar, porque nós somos homens, certo? Nós somos essa espécie. Então, coisas são intrínsecas a nós e tem coisas que são intrínsecas à sociedade que a gente vive. E você sofre outros problemas por abandonar a sociedade em geral, né? Mas, enfim, a questão é mais ou menos por aí, sabe? Eu vou postar esse vídeo e vou desenvolver alguns raciocínios nas próximas semanas. Não pretendo postar muito não, mas compartilhar mesmo. Eu não estou usando redes sociais nenhuma. Então talvez aqui seja um local onde eu consiga ter alguma interação social fora do meu ciclo aqui pessoal. E conhecer pessoas novas e trocar ideias. E sobre assuntos que eu acho mais interessantes, que não sejam futilidades ou qualquer besteira que a gente vê por aí em TikTok e tudo mais, né? Então talvez aqui a gente consiga trazer temas mais interessantes, mais reflexivos e interagir sobre isso. E pode ser legal, se funcionar, pode ser bem legal. Beleza?